Então, o que é a família? Então, a proposta bíblica de família é justamente o pai, a mãe e os filhos. Tá? Você me perguntou a relação do cunhado, do tio, do avô. Pois é. Essas pessoas são familiares. Os familiares, digamos assim, o pai de família, ele tem uma responsabilidade com a sua esposa e com seus filhos. Na Bíblia tem algumas situações com as suas várias esposas, né? Mas ele tem uma responsabilidade com a sua descendência. Você não pode responsabilizar uma pessoa pela sua ascendência. Então você não pode esperar que uma pessoa seja responsável pelos erros dos pais. Então, você precisa levar o seu pai para Cristo. Não, você não tem esse trabalho. Porque isso você é uma vai dar questão conta hoje, ao né? Senhor. Tem filhos que acabam assumindo um fardo muito grande. Um fardo que não é deles. Entendeu? Um filho que se coloca na posição de resolver o problema do pai. Ele se torna pai do pai. Ou ele se torna mãe ela se torna mãe do pai ou mãe da mãe. Porque tem uma vida próspera, porque tem uma vida em Deus, uma vida em Cristo, e quer consertar o problema dos pais. Mas isso não é uma atribuição. A atribuição dos filhos é orar pelos pais e procurar dar o exemplo e até ter a mensagem, mas não se responsabilizar por essa mensagem. Então você tem... Isso não é um caso não, tá, Léo? Isso é um prato do dia a dia meu no gabinete. Entendeu? Situação de jovens que querem resolver o problema dos pais. Entendeu? Mas o senhor colocou a definição de família, que eu vou primeiro falar do... Não Claro. vou falar do texto não, mas o senhor citou um texto que eu quero falar dele daqui a pouco, mas o Sim. senhor citou como definição de família um homem e uma mulher. Vamos lá. E quando é só um homem com um filho ou só a mãe com filho, esse é um ponto. Né? O senhor fez um conceito mais restrito da família. Sim. E depois, além dessa questão né? Esse Monoparental, texto... acho que é monoparental. Sim. Do Monoparental. pai. Monoparental. Mas, além disso, se forem 2 homens e a criança, se for 2 mães e uma criança, se forem 3 mães e um pai... por aí Qualquer vai. aglomeração de pessoas. Acho que tenha o intuito de convivência, né? Brincadeira, a gente está brincando, mas assim, que tem um intuito de convivência. Qual é o seu entendimento com relação a isso? É família, não é família? Então, observa, Jonas, que o texto que eu citei mostra Jesus apresentando um outro conceito de família. Sim. Que a família não seria apenas os laços de sangue. Aliás, os laços de sangue são secundários na visão de Jesus. E o laço espiritual, a unidade espiritual, é mais importante do que o laço carnal, o laço sanguíneo, digamos assim. E, de fato, é isso que acontece. Quando uma pessoa realmente se converte, e essa conversão é genuína, verdadeira, ela tem dificuldade de lidar até com a própria família se não estiver na mesma sintonia espiritual. Então, isso vai acontecer. Isso eu não tenho como... nenhum pastor consegue resolver essa questão. Por quê? A pessoa passa a desenvolver valores e conceitos e tal que muitas vezes não são partilhadas pelos seus familiares, pelo cunhado, pelo tio, pelo avô, pelo pai, pela mãe e tal. Ele não consegue compartilhar isso, porque isso é extremamente pessoal. Mas ele consegue trazer isso para os seus próximos, filhos, esposa. Isso já é mais factível. Então, a família não é apenas um laço carnal, mas é também um laço espiritual. Quanto à sua primeira pergunta, quanto às famílias monoparentais, a gente vai ter, infelizmente, o divórcio nos foi dado pela dureza dos nossos corações. Porque a proposta de Deus não é o divórcio. A proposta de Deus é que se mantenha o casamento. Mas acontece. Isso aí, a gente lida com isso também, é prato do dia a dia, né? As famílias monoparentais. Nesse caso, prevalece a ideia da família espiritual. A mãe e os filhos, ou o pai e os filhos, buscam essa unidade no espírito, até que essa lacuna seja preenchida de alguma maneira.
ou para uma mulher viúva, um homem viúvo. Às vezes os filhos já são adultos e tal. É uma outra questão que a gente precisa abordar aqui também. Tá? Mas quando os filhos são menores, é importante que essa mãe ou esse pai busque preencher essa lacuna. Essa questão das famílias homoafetivas, né, que você levantou, eu prefiro abordar separadamente, porque é uma outra questão. Mas eu vou falar primeiro da família heteroafetiva, né? A família que é formada por um homem, uma mulher e filhos. Quando isso está sem uma dessas figuras, a proposta é restauração. Em primeiro lugar, procurar restaurar. Mas eu reconheço que às vezes é impossível. Até porque essa pessoa que se separou, às vezes tem um laço familiar com uma outra família, já formou uma outra família, ou foi para um outro país. Existem muitas situações que é impossível a restauração. E aí cabe a gente entender que as crianças necessitam de um pai, as crianças necessitam de uma mãe. Então, existe uma segunda união. Isso é, no meu entendimento, o entendimento também de vários pastores, é extremamente saudável, a restauração de uma família.